Então, pessoal, agora a gente vai realmente entrar no estudo da cônica parábola, né? Então, como é que a gente obtém essa cônica? Então, primeiro, eu fiz essas caixinhas aqui, já tipo um texto autoexplicativo. Depois eu vou enviar esse texto GGB para vocês, né? Esse arquivo do GeoGebra, para vocês também abrirem essas caixinhas. Mas o que a gente observa aqui, olha, então, vamos seguir. Na verdade, construir essas caixinhas é um outro passo no aprendizado de GeoGebra, mas elas são importantes porque você sabendo fazê-las, você pode usar a tela do GeoGebra para desenvolver uma aula a partir disso, né? Você fazer uma aula, preparar um conteúdo, né? E é bem interessante, né? Então a gente usar o GeoGebra dessa forma, né? Como uma lousa digital ou como uma coisa para que eu possa construir uma aula apresentando o conteúdo passo a passo, mas de uma forma mais dinâmica, né? Como o GeoGebra permite. É um outro momento, assim, se tiver oportunidade, eu posso ensinar vocês como fazer uma atividade no GeoGebra, construindo essas caixinhas, né? Em que eu vou abrindo pouco a pouco. Então, o primeiro passo aqui na construção da parábola a gente vai construir uma reta. Então, você pode vir aqui na ferramenta reta e construir uma reta. Naturalmente, ela já vai marcar 2 pontos. Ela vai chamar lá de F, de G, sei lá, e você renomeia essa reta para D. Por que eu quero D? Porque esse D tem a ver com diretriz, então vai ser a reta diretriz. Então aqui ela já foi construída, eu vou só clicar na caixinha. Então aqui está a nossa reta D, né? Aqui ó, o D. Eu vou mudar aqui as propriedades para vocês verem melhor. Certo? Então eu tenho aqui a reta D. Certo? Eu vou arrastar um pouquinho essas caixinhas aqui, ó, só para elas não ficarem aqui, ó, para sair de cima aqui. Aqui, tá vendo? Separei. Então aqui tá a nossa reta D. Bom, construir um ponto fora da reta D e nomear de F. Então a gente construiu um ponto fora da reta D, né? Não colinear. Um ponto não colinear A e B, então um ponto fora da reta D, que a gente vai chamar, ele vai, naturalmente, quando você construir o primeiro ponto, ele chama de A, porque ele sempre obedece à ordem alfabética, mas eu quero chamar esse ponto de F, então você vai lá e renomeia para F. Por que F? Porque isso aqui nós vamos chamar de foco, então nós temos uma reta diretriz e um ponto F que nós vamos chamar de foco. E aí, você pode vir aqui, nós já construímos aqui, mas usando essa opção parábola, quando você pede essa opção parábola, ele vai pedir a reta diretriz e o foco. Então, é isso que a gente fez aqui, a caixinha 3. Então, dado uma reta diretriz e um foco, eu posso construir uma parábola. Ele já constrói essa curva parabólica, ok? Uma coisa interessante é que nós temos aqui ó, o foco, o vértice e a reta diretriz. Essa distância da reta diretriz ao vértice é a mesma da reta diretriz ao foco, certo? Então, a gente costuma chamar essa distância aqui de 2P. Então, chama a distância da reta diretriz AV de P. E a distância de V a F também é P. Então, a distância de F à reta diretriz é 2P. Então, como é que a gente, daí, nós podemos definir parábola? Então, o que é a parábola? Né? Então, dado uma reta diretriz e um foco, eu construo a reta parabólica. Né? Então, nós temos aqui. Então, nós já vimos aqui os elementos da parábola. Né? Então, eu tenho o foco, eu tenho a reta diretriz, eu tenho o eixo, ele não está aparecendo aqui, mas o que é o eixo? O eixo de simetria. Então, é exatamente essa reta, é a reta que liga, né, o foco e o vértice e cruza, né, é perpendicular à diretriz, né, passando pelo vértice e pelo foco. Então, isso é o meu chamado eixo de simetria. Porque se é uma parábola, né, ela obedece, né, então ela é dividida em 2 partes iguais simétricas, né? Então o eixo de simetria passa pelo vértice perpendicular à diretriz. E o vértice, né? Então o vértice é o ponto da parábola
porque a gente tem o x do vértice e os y do vértice que determinam os pontos de máximo ou de mínimo dessa parábola, né? No caso aqui, ela está voltada para cima, com cavidade para cima, ela tem um ponto de mínimo, né? Agora, que condições define a existência de uma parábola, né? Vamos mudar aqui as caixinhas, porque elas encobriu aqui. Opa, não quero isso. Eu quero essa aqui. Aqui. Vou mudar aqui a posição. Pronto. Então, tá dando para ler aqui. Então, os elementos da parábola. Então, o que é a parábola? Então, a parábola é o conjunto de todos os pontos equidistantes de um ponto fixo F de uma reta diretriz D. Então, o que está dizendo aí, ó, é isso aqui, no 5. Então, está dizendo o quê? Se eu tenho um ponto sobre a parábola, né, então, a distância de P1 a F é a mesma distância de F a... é a mesma distância de P à reta diretriz. Então, aqui, ó, você pode ver, eu tenho o segmento R e o segmento H. Então, esse segmento R e o segmento H, tá aqui, o segmento H, 3,35, segmento R, 3,35. Então, a distância de P de um ponto sobre a parábola ao foco é a mesma distância do ponto à reta diretriz. Então, aqui eu tenho um ponto P4, por exemplo. Então, a distância P a F é K e a distância P a D é Q. Então, vamos ver aqui, K, cadê o K? K, 6,79 e Q, 6,79. Então, é isso que diz aqui, é o conjunto. Então, qualquer ponto que eu marcar sobre essa parábola, ele vai estar, a distância desse ponto ao foco vai ser a mesma distância do ponto à reta diretriz. Então, é isso que está dizendo aqui, ó. É o conjunto de todos os pontos equidistantes de um ponto fixo F a uma reta diretriz, né? De um ponto fixo, é o conjunto de todos os pontos equidistantes de um ponto fixo F, né? Então, de F a P a um ponto sobre a reta, né? Então, esses pontos P1 e P2 são pontos pertencentes à parábola, né? Então, você pode conferir. Condição de existência da parábola. Então, aqui, ó. Então, um ponto P, eu digo que um ponto P pertence à parábola, se somente se, né, a distância, que é isso que nós acabamos de dizer, né, a distância desse ponto ao foco foi igual à distância do ponto à reta diretriz. Então, observe que isso aqui eu tenho a fórmula da distância, né? Eu posso usar a fórmula da distância, vocês já estudaram a fórmula da distância em Geometria Analítica 1. Então, eu uso a fórmula da distância, né? Então, raiz quadrada de, né? Então, as coordenadas de P, as coordenadas de F menos as coordenadas de P igual a raiz quadrada das coordenadas de D menos as coordenadas de P. Então, dessa forma, eu tenho essa equação. Aí, nós vamos usar essa segunda definição, né? Então, o que é a parábola? A parábola pode ser definida como o lugar geométrico dos pontos cuja distância a uma reta fixa D e a um ponto fixo F são iguais, né? Então, a parábola pode ser definida como lugar geométrico dos pontos cujas distâncias a uma reta fixa D. Então, a distância P a F é a mesma distância P a D, ok? Então, aqui nós temos a definição da parábola, ok? Então, essa é nosso vídeo sobre a parábola. Então, o que eu preciso conhecer da parábola? O foco, né? Pode ser dado o foco e a reta diretriz. Ou, se eu for dado o foco e o vértice, eu acho a reta diretriz, né? Se eu tiver um ponto sobre a parábola, né? Então, o que eu preciso é saber, nesse caso aqui, quem é a reta diretriz, eu ter um ponto P sobre essa parábola e o foco, ok? Então, nós vamos, com isso, estudem o capítulo 8 do livro, né? Capítulo 8 do livro, que eu coloquei como livro texto, já entrando na parábola, né? E vejam lá, né? Já podem fazer os exercícios e postar as dúvidas, ok?